E eu acho que, como pai, uma das coisas importantes que eu sempre falo também, converso com a Grazi, que é a mãe da Sofia, é de que a gente elogia a Sofia no lugar do lugar feminino, princesa, você é linda, você é isso, mas também no lugar de você é corajosa, Exatamente. você consegue, vamos lá, nossa, que legal, filha, como você foi corajosa, você é forte. Eu acho que isso é muito importante na educação da gente. A totalidade do a ser totalidade, humano, né? nem um lado, nem o outro só, né? Os dois, né? Oi, Paulo. Nesse sentido, eu vivo um conflito, né? Que é justamente querer proteger a Manuela. E ela é ativista. Que ela é braba demais, ela vai né? pro Tem front, cara. ela tá nas comunidades, ela vai onde a coisa acontece. E essa coragem dela, eu tenho o maior orgulho disso. E também fico... sem dúvida, porque ela tem essa força, né? De não baixar o olhar, de ter consciência de si, de não viver acanhada com essa violência toda que é imposta, né? E que você acaba refletindo isso no teu dia a dia, nas coisas mais simples de proteção, que a mulher tem essa coisa. Ela não pode andar livremente e ela tem que se recolher, de cruzar o olhar, de ter uma série de coisas tão mínimas que, na verdade, a mulher se impõe, né? Por causa da violência. De quem foi que ela puxou isso, Paulo? Da mãe, com certeza. E aí eu educo ele também, né? Educa, né? Ela me educa. E olha, o rock é um espaço bem masculino ainda, Olha, né? eu tô em Com muitos processo homens, ainda. né? Ela tá moldando esse novo homem. Mas é fato isso, a gente vai aprendendo todo mundo junto, né? As coisas vão mudando. Sim, eu vou educando ele. Não é assim que fala, não é assim que se coloca. Essa piada é péssima, pai. Essa piada é péssima, não repete isso nunca mais. E a gente educa as próprias mulheres, porque nós também muitas vezes carregamos um machismo herdado, que a gente também tem que ficar pensando nas coisas que a gente também reproduz, às vezes num olhar, numa forma de criticar uma amiga, de pensar de uma forma equivocada, a gente também tem que estar se educando. Eu acho que isso é um problema sério, principalmente para nós, somos pais de filhas mulheres e claro, todo respeito ao sexo feminino. Mas quando eu era menino, meus pais eram separados, meu pai morava em Santa Catarina e minha mãe morava no Rio. E eu não podia pegar um avião, então eu pegava um ônibus e mesmo criança eu ia. E eu já passei por uma situação muito semelhante a essa, com um cara no ônibus leito, se masturbando do meu lado, eu não conseguia ver o que estava acontecendo, e eu muito menino, com 13 anos, pensando assim, o que eu faço no meio da madrugada? O que eu faço? Eu vi uma cadeira lá, eu não lembro nem do rosto, nem da fisionomia. Eu simplesmente peguei minha mochila, levantei e sentei lá, onde tinha muita gente ao meu redor e eu me senti protegido. E eu nem sei quem era essa pessoa, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que cuidar também com as crianças, não só com o sexo feminino. Eu acho que a sua atitude foi maravilhosa, cara. Parabéns. Assim, é uma preocupação, eu acho que muito, muito grande, assim, de como a gente vai orientar as nossas filhas, né? Eu e minha mulher, e minha outra filha de uma outra mulher também, de como orientá-las a sair dessas situações, né? Eu tenho um lado positivo. Defesa pessoal, elas vão fazer desde novo. Bom, sim, que ela é casada com a Kira e essa parte as pequenas vão fazer. E eu também, nós nós treinamos jiu-jitsu, a minha mulher é pentacampeã mundial na faixa preta, né? Então... E o jiu-jitsu, inclusive, eu aproveito aqui para indicar para todas as mulheres praticarem o jiu-jitsu. Por quê? Jiu-jitsu é uma ferramenta, por ser uma arte marcial, onde a principal situação e posição é a posição de estupro, e você nessa condição que a princípio parece ser de inferioridade, quando você está por baixo, você consegue aplicar inúmeros golpes e se defender, ou inverter a posição e sair correndo e fazer qualquer coisa, na minha opinião, seria a arte marcial ou a ferramenta mais indicada para uma mulher conseguir sair de uma situação de risco. Como defesa pessoal, né? Como defesa pessoal. Não é só treinar para competir, não. É treinar como defesa pessoal. Até porque existem vários steps antes para você conseguir se defender até chegar numa situação real de contato e de risco dessa situação, entendeu? Indico para todo mundo mesmo. A gente teve 2 casos em plena Avenida Paulista, né? Num deles, o cobrador conseguiu que o agressor ficasse dentro do ônibus e fosse preso. E a gente está recebendo esse cobrador aqui, o Bruno. Bruno, eu queria que você sentasse aqui também comigo, por favor. O Bruno está numa situação
Muito interessante. Aqui, ó, senta aqui, Bruno, ó, pode sentar aqui. O Bruno está numa situação interessante que eu conversei com ele assim, antes um pouquinho do programa começar, ele falou assim, mas sabe o que é? É que eu acho que eu não fiz nada. E, na verdade, o que ele fez foi que a moça começou a gritar, ele se levantou para ver o que estava acontecendo, não é? E você percebeu o quê? Conta pra gente. Bom dia, em primeiro lugar, né? Bom dia a todos. É uma situação muito degradante, assim, né? Por mais que a empresa dê treinamento, né, pra gente agir nessas ocasiões, a gente só sabe que a gente está preparado quando realmente acontece. Na hora que aconteceu, era um horário super tranquilo, a gente estava no horário de almoço, que as pessoas estão almoçando, e ali na Paulista é um lugar muito cheio nessa hora, né? Mas os ônibus ficam mais vazios nessa hora. Exatamente, o ônibus estava mais vazio e eu estava prestando atenção no trajeto e foi quando ela começou a gritar, ela já estava emocionalmente muito abalada, né? E eu desci do meu assento para ver o que estava acontecendo e foi quando eu me deparei com a situação, né? Então, na hora eu me senti revoltado também, me senti violentado porque você viu o abalo emocional dela e aquilo doía. Foi quando eu fui na direção dele e ele falou assim, não aconteceu nada, ela é louca. Não fiz nada disso. Foi quando eu fui interrogando ele e fui levando ele em direção ao fundo do ônibus, né? E outro passageiro também levantou, tentou bater nele, né? Dando joelhadas nele. Eu falei, não bate. Fecha. E o motorista ameaçou de abrir a porta. Eu falei, não, fecha a porta, não deixa ninguém descer. Procurei ali por policiais, né? Que na Paulista sempre tem pessoas fazendo ronda, né? Tem muitos policiais ali, quem pra conhece ali pudesse a região, chegar para fazer alguma coisa realmente. Para fazer o que era certo, né? Por mais que eu estava indignado com aquilo, eu achei que não sou juiz, né? Não sou executor das leis. Isso né? eu achei o mais legal, porque também havia uma ameaça de fora para dentro de pessoas que, ao perceberem o que estava acontecendo, queriam invadir o ônibus para bater no agressor. E ele, no momento, falou, não é nem pra gente bater, nem pra gente fazer nada, porque você não queria ficar na mesma situação em que ele já estava. Exatamente. Né? Consertar um erro com o outro não ia me fazer melhor do que ele, né? E nem ia fazer com que as pessoas se tornassem melhor, né? Já era uma situação ruim, suja, né? E mais pessoas vão sujar com uma situação daquela. Manuela, você acha que como você é uma pessoa que trabalha muito com isso, você pode dizer para ele, não é uma atitude pequena. Ele pode achar que foi uma atitude pequena, mas não é, né? Não é nada pequeno. Eu estava conversando com ele antes, né? Estava dizendo que os números são 66, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 66% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio. E aí, junto com esse dado, tem um outro que é 1/3 dos brasileiros acham que a mulher que sofreu esse tipo de violência a merece. Fez por merecer. É culpada de alguma forma. É culpada de alguma forma. Uhum. Você acha que essa sua... É bonito de ver falar, eu não fiz nada. Não é a regra. O que acontece é que ninguém faz nada mesmo. E que essa mulher fica em silêncio e que é muito difícil ela acessar toda a rede de atendimento que existe. E aí nada mesmo é feito. Você fez muita coisa, né? No caso de ontem, aconteceu esse. Ontem teve um outro caso na Paulista, em que um homem passou a mão no seio da mulher dentro do ônibus. E aí ele usa um argumento que é muito comum, quase sempre. Vamos ouvir o depoimento que ela deu logo depois em que também foi efetuada a prisão do abusador. Vamos ver. Tava sentado, o ônibus estava lotado, tava sentado do lado dele. E aí ele começou a passar a mão no meu seio, só que eu demorei para me ligar. Aí quando eu vi, eu falei, sai de perto, sai de perto. Tentei afastar as mulheres que estavam em volta. E aí as mulheres já se revoltaram também porque viram. E ele tá tentando fazer parecer com que eu tô louca, como é uma cena. É muito comum isso, na real, vindo de homem. Dá pra delegacia, Com certeza. Mas, ó, a tentativa de desqualificar a vítima, né, de dizer assim, ela tá louca, é muito comum. Extremamente comum. E o Bruno me trouxe 2 situações interessantes. Essa da gente sempre, das pessoas querem culpabilizar a mulher. Você tá louca, você tá inventando tudo isso, mas você veio com esse decote, você queria o quê? Nós temos sempre, em sociedade, essa tendência a virar o comprometimento, o erro e o equívoco do comportamento do homem
para a mulher. Então você errou. E o Bruno me trouxe exatamente um conceito que a gente tem que ter, que é do homem. E eu acho que, como pai, uma das coisas importantes que eu sempre falo também, converso com a Grazi, que é a mãe da Sofia, é de que a gente elogia a Sofia no lugar do lugar feminino, princesa, você é linda, você é isso, mas também no lugar de você é corajosa, Exatamente. você consegue, vamos lá. Nossa, que legal, filha, como você foi corajosa, você é forte. Eu acho que isso é muito importante na educação das A totalidade a do ser totalidade, humano, né? nem um lado, nem o outro só, né? Os dois, né? Oi, Paulo. Nesse sentido, eu vivo um conflito, né? Que é justamente querer proteger a Manuela. E ela é ativista. Que ela é braba demais, ela vai né? pro Tem front, ela tá nas comunidades, ela vai onde a coisa acontece. E essa coragem dela, eu tenho o maior orgulho disso e também fico... Sem dúvida, porque ela tem essa força, né? De não baixar o olhar, de ter consciência de si, de não viver acanhada com essa violência toda que é imposta, né? E que você acaba refletindo isso no teu dia a dia, nas coisas mais simples de proteção, que a mulher tem essa coisa. Ela não pode andar livremente e ela tem que se recolher, de cruzar o olhar, de ter uma série de coisas tão mínimas que, na verdade, a mulher se impõe, né? Por causa da violência. De quem foi que ela puxou isso, Paulo? E nessas ocasiões, a gente só sabe que a gente está preparado quando realmente acontece. Na hora que aconteceu, era um horário super tranquilo, a gente estava no horário de almoço, que as pessoas estão almoçando, e ali na Paulista é um lugar muito cheio nessa hora, né? Mas os ônibus ficam mais vazios nessa hora. Exatamente, o ônibus estava mais vazio e eu estava prestando atenção no trajeto e foi quando ela começou a gritar, ela já estava emocionalmente muito abalada, né? E eu desci do carro, eu desci do meu assento para ver o que estava acontecendo e foi quando eu me deparei com a situação, né? Então, na hora eu me senti revoltado também, me senti violentado porque você viu o abalo emocional dela e aquilo doía. Foi quando eu fui na direção dele e ele falou assim, não aconteceu nada, ela é louca. Não fiz nada disso. Foi quando eu fui interrogando ele e fui levando ele em direção ao fundo do ônibus, né? E outro passageiro também levantou, tentou bater nele, né? Dando joelhadas nele. Eu falei, não bate. Fecha. E o motorista ameaçou de abrir a porta. Eu falei, não, fecha a porta, não deixa ninguém descer. Procurei ali por policiais, né? Que na Paulista sempre tem pessoas fazendo ronda, né? Tem muitos policiais. Do rosto nem da fisionomia. Eu simplesmente peguei minha mochila, levantei e sentei lá, onde tinha muita gente ao meu redor e eu me senti protegido. E eu nem sei quem era essa pessoa, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que cuidar também com as crianças, não só com o sexo feminino. Eu acho que a sua atitude foi maravilhosa, cara. Parabéns. Assim, é uma preocupação, eu acho que muito, muito grande, assim, de como a gente vai orientar as nossas filhas, né? Eu e minha mulher, e minha outra filha de uma outra mulher também, de como orientá-las a sair dessas situações, né? Eu tenho um lado positivo. Defesa pessoal, elas vão fazer desde novo. Bom, sim, que ela é casada com a Kira, e essa parte as pequenas vão fazer. E eu também, nós nós treinamos jiu-jitsu, a minha mulher é pentacampeã mundial na faixa preta, né? Então... E o jiu-jitsu, inclusive, eu aproveito aqui para indicar para todas as mulheres praticarem o jiu-jitsu. Por quê? Jiu-jitsu é uma ferramenta, por ser uma arte marcial, onde a principal situação e posição é a posição de estupro. E você, nessa condição que a princípio parece ser de inferioridade, quando você está por baixo, você consegue aplicar inúmeros golpes e se defender, ou inverter a posição e sair correndo e fazer qualquer coisa, na minha opinião, seria a arte marcial ou a ferramenta mais indicada para uma mulher conseguir sair de uma situação de risco. Como defesa pessoal, né? Como defesa pessoal. Não é só treinar para competir, não. É treinar como defesa pessoal. Até porque existem vários steps antes para você conseguir se defender até chegar numa situação real de contato e de risco dessa situação, entendeu? Indico para todo mundo mesmo. A gente teve 2 casos em plena Avenida Paulista, né? Num deles, o cobrador conseguiu que o
que o agressor ficasse dentro do ônibus e fosse preso. E a gente está recebendo esse cobrador aqui, o Bruno. Bruno, eu queria que você sentasse aqui também comigo, por favor. O Bruno está numa situação muito interessante. Aqui, ó, senta aqui, Bruno, ó, pode sentar aqui. O Bruno está numa situação interessante que eu conversei com ele assim, antes um pouquinho do programa começar, ele falou assim, mas sabe o que é? É que eu acho que eu não fiz nada. E, na verdade, o que ele fez foi que a moça começou a gritar, ele se levantou para ver o que estava acontecendo, não é? E você percebeu o quê? Conta pra gente. Bom dia, em primeiro lugar, né? Bom dia a todos. É uma situação muito degradante, assim, né? Por mais que a empresa dê treinamento, né, pra gente agir. Da mãe, com certeza. E aí eu educo ele também, né? Educa, né? Ela me educa. E olha, o rock é um espaço bem masculino ainda, Olha, né? eu tô em processo homens, ainda. né? Ela tá moldando esse novo homem. Mas é fato isso, a gente vai aprendendo todo mundo junto, né? As coisas vão mudando. Sim, eu vou educando ele. Não é assim que fala, não é assim que se coloca. Essa piada é péssima, pai. Essa piada é péssima, não repete isso nunca mais. E a gente educa as próprias mulheres, porque nós também muitas vezes carregamos um machismo herdado, que a gente também tem que ficar pensando nas coisas que a gente também reproduz, às vezes num olhar, numa forma de criticar uma amiga, de pensar de uma forma equivocada, a gente também tem que estar se educando. Eu acho que isso é um problema sério, principalmente para nós que somos pais de filhas mulheres e claro, todo respeito ao sexo feminino. Mas quando eu era menino, meus pais eram separados, meu pai morava em Santa Catarina e minha mãe morava no Rio. E eu não podia pegar um avião, então eu pegava um ônibus e mesmo criança eu ia. E eu já passei por uma situação muito semelhante a essa, com um cara no ônibus leito, se masturbando do meu lado, eu não conseguia ver o que estava acontecendo, e eu muito menino, com 13 anos, pensando assim, o que eu faço no meio da madrugada? O que eu faço? Eu vi uma cadeira lá, eu não lembro nem do